Bem-vindos a todos. Todos são cordialmente convidados para mais uma oportunidade, mais uma palestra. E é um prazer a gente falar com as pessoas do Brasil e, por que não dizer, do mundo também. Eu quero falar vários assuntos, não sei se vai ser possível falar sobre tudo o que eu desejo falar, porque são muitas as coisas que a gente deseja comentar, né? Eu quero também falar um pouco sobre a reforma protestante. O que a reforma protestante trouxe para o mundo atual? Então, são assuntos, coisas do passado, mas são histórias verídicas, né? Para as pessoas entenderem. A reforma protestante que eles quiseram mais liberdade, né? Mais oportunidade e mais direito de expressão, né? Reforma protestante é o nome dado a um movimento, né, que surgiu no cristianismo em 1517 por meio do monge agostiniano Martinho Lutero, né? E vamos ver que muitas coisas foram mudado, trouxe a escola, trouxe orfanato, trouxe os bons valores, né? Os bons princípios também trouxe, né? Então, Martinho Lutero, que foi um monge agostiniano, Martinho Lutero, né? Que queria mais liberdade, por exemplo, para ler a Bíblia. Vamos ver aqui. A Reforma Protestante é um movimento reformista que surgiu no cristianismo, né? No século. Vamos ver aqui. Vamos ver sobre esse assunto aqui. Deixa eu ver, porque está em algarismo romano, né? Está em algarismo romano. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aguarde um pouquinho que a gente vai ver aqui certinho, né? É o século XVI, né? É o século XVI que surgiu, né? No século XVI, né? E esse movimento deu origem a novas doutrinas sobre o cristianismo, né? Mais liberdade, né? Sendo incluindo o monge, né? Martinho Lutero, que era um monge católico e que estava insatisfeito com as práticas, questões teológicas defendido pela Igreja Católica, né? A atuação de Martinho Lutero como ponto de partida, que ele fez a divulgação das 95 teses que ele escreveu num cartaz, né? Ele escreveu 95 teses que se espalharam para a Europa e deram origem ao reformismo no seio da igreja, né? Da atuação de Lutero surgiu o movimento protestantismo, né? Com suas diferenças doutrinárias, né? E assim por diante, né? A reforma por, é,
liberou mais, porque a Bíblia não podia ser lida sem autorização, né, das autoridades do papado, né? Existiam as normas, né? Compra, venda de indulgência. Então, Martinho Lutero, no século XVI, ele era contrário, né, a várias coisas que estavam surgindo, né, dentro da igreja, né? Então houve a reforma. Então, o resumo sobre a reforma protestante. A reforma protestante foi um movimento religioso, né, que aconteceu no cristianismo europeu no século XVI, né? Por meio de doutrina cristã, luterana, calvinista, anglicana, né? Então, a reforma protestante aconteceu em um contexto de insatisfação com o poder, né, do papado, da igreja, né, igreja católica, né? Martinho Lutero foi um reformador que deu início a esse processo em 1517, né? A Igreja Católica buscou barrar o avanço do protestantismo por meio da contra-reforma, né? Então está aí, né? Porque existia várias normas, né? No tempo da Inquisição, né? Havia uma norma que as pessoas que não obedecessem às normas do papado era queimado na fogueira, né? No tempo da Inquisição, né? Mas no meio da Inquisição, alguém disse que daquela fogueira ia surgir um cisne, né? Um cisne ia se levantar, né? Porque todas as pessoas que se levantavam contra o papado ou contra a Igreja Católica, então era queimado na fogueira. Então alguém disse que um dia ia surgir um cisne, né? E o cisne que hoje a gente está falando é o Martinho Lutero, né, que se levantou, né? O que foi a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante foi um movimento religioso, né, que aconteceu no interior do cristianismo na Europa Ocidental a partir do século XVI, que a gente está comentando, que deu origem à nova doutrina cristã baseado na Bíblia, né? Baseado na Bíblia, baseado nas cartas, né, dos apóstolos, baseado no Novo Testamento, né? Essa reforma se iniciou enquanto um movimento que questionava algumas práticas da Igreja Católica e a autoridade papal, né? Mas se tornou um momento de ruptura, né? Então, essa ruptura entre a igreja deu origem à nova doutrina cristã baseado no Novo Testamento, né? E, consequentemente, as novas igrejas surgiram como a luterana, a calvinista, a anglicana, né? As doutrinas protestantes se espalharam pelo continente europeu, né? Conquistando milhões de fiéis, enfraquecendo o poderio da Igreja Católica no continente, né? Porque muitas coisas, por exemplo, venda de indulgência, Lutero era contra, né? Venda de indulgência, né? Comprar, pagar sobre salvação, né? Tinha que pagar, né? Venda de indulgência, né? Sobre o purgatório, né? Então,
Lutero era contra isso, né? Lutero era contra e não concordava sobre pagamento de salvação, né? Salvação, na verdade, no meio do cristianismo não se paga salvação, né? Então aí surgiu, né? Então no século XVI, né, a Igreja Católica era uma instituição poderosa, né? E surgiu, né, a Reforma Protestante. E trouxe a educação, trouxe a escola pública, trouxe várias coisas, né? Hospitais, orfanato, atender os velhinhos, né? Atender as pessoas mais idosas, né? Tudo isso surgiu com a reforma protestante, mais liberdade para ler a Bíblia, que era proibido ler a Bíblia. No tempo da Inquisição, era proibido ler a Bíblia sem autorização do Papa. A Bíblia foi chamado de livro do diabo, né? Surgiu isso também, né? Então, era chamado de livro do diabo. Depois, com a reforma protestante, né, que Martinho Lutero se levantou, né, propagando a reforma protestante, aí houve mais liberdade, né? Houve mais liberdade para ler a Bíblia, para até fazer, cultuar, né? Fazer as suas orações. Tudo isso houve, né? Na reforma na Europa, né? Foi na Europa que na Europa, né? Martinho Lutero se revoltou contra a igreja, né? Revoltou contra a igreja. Martinho Lutero era um monge, né? Importante do clero alemão, né? Clero alemão. Então, ele se incomodava profundamente com a cobrança das indulgências, né? Uma prática vista por ele como imoral e pecaminosa, pois condicionava o perdão dos pecados e a garantia da salvação dos fiéis ao pagamento com dinheiro. E Martinho Lutero, ele citava aquela parte da Bíblia, né, que o justo viverá pela fé, né? E que a salvação é de graça, né? Então ele propagava isso, né? Lutero entendia que essa mercantilização da fé era inadequada, acreditando que a indulgência não tinha validade real na salvação das pessoas. O monge entendia que a Bíblia era uma fonte única de inspiração da fé cristã e, com base na leitura bíblica, ele concluía que as indulgências não tinha valor nenhum, né? Para garantir a salvação, né? Lutero entendia que os fiéis eram justificados pela fé, né? Pela fé, pela crença, né? No Messias, né? Crença, entrega, né? Tudo isso daí, né? Então, Lutero estava indignado com as vendas de indulgência realizado em Iteburgo, né? Por João de o arcebispo, né? O arcebispo Maís e o Papa Leão X, né? Acho que é Leão X, né? Essa indulgência financiada a construção de Basílica de São Pedro, né? Então eles vendiam a indulgência. Quais o objetivo da reforma? Martinho Lutero, ele levantou com objetivo contra as práticas da Igreja Católica. Ele não queria romper com a Igreja, mas promover um debate interno para que as reformas acontecessem. O objetivo de Martinho Lutero
não era abandonar, né, a fé, né? Era explicar a realidade, né, baseadas em princípios bíblicos, né? Então era isso daí, né? Então Martinho Lutero ele escreveu 95 teses que foram escritas como uma carta escrita, né? Lutero criticando as indulgências e outras práticas da Igreja Católica, né? E aí surgiu, né, mais liberdade, né, para as pessoas poder, né, ler a escritura, né? A construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como cinco solas, né? Somente a fé, né? Sola fide, né? Somente a fé, sola escritura, que é somente a escritura, solo Christus, somente Cristo, sola gratia, somente graça, solia Deo glória, glória somente a Deus. Então eu vou repetir novamente, né? Que ele defendia somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus, né? Era assim que ele propagava. Então ele propagou isso, né? Escreveu sua 95 tese e colocou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né? Muitos consideram que esse é o ponto de partida da reforma protestante, né? Então aí surgiu, né? A reforma protestante surgiu e foi para frente, né? Mas hoje a gente vê que está havendo muita profanação, né? Muitos estão abandonando, por exemplo, as igrejas, muitos estão apostatando, né? Apostatando da fé, né? Isso daí está acontecendo em muitos lugares, né? Isso está acontecendo sobre a apostasia, né? Então a gente vê a profanação, né, dos púlpitos, a gente vê muita coisa que as igrejas, por exemplo, transformando-se em mesquita, né? Muitas igrejas estão transformando em mercado hoje. Tem muita gente deixando a fé, né? Apostatando a fé. Então, a gente vê também esses movimentos radicais, né? Eu quero apenas ponhar um vídeo, mostrar um vídeo para as pessoas nesse sentido, né? Sobre esse assunto. Vamos ver o que está acontecendo, né? A invasão, né, de islâmico. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Então a gente vê que tem muita coisa acontecendo, né? E muito que tinha aquela fé firme que seguia, né? Que através da reforma houve um avivamento, sim, muito grande, né? Houve um avivamento. Depois, hoje as igrejas, né, na Europa, em muitos lugares, estão sendo alugados, né, para bares, para comércio, restaurante, né? Restaurante,
muitos lugares transformando-se em mesquitas, né? Por exemplo, em Amsterdã e outros lugares, muitas igrejas, ou seja, templos, né? É templo, né? Quer dizer que é templo, não é igreja. Não. Que igreja é considerado, né? Na interpretação, reunião de pessoas, né? São pessoas, né? Então aí a gente vê, né? A transformação de igrejas em mesquita, a invasão islâmica, né? E muitas outras coisas que a gente vê, né? Então, Holanda fecha uma igreja por semana. Assim está o comentário, né? Que Holanda fecha uma igreja por semana, né? Assim é o comentário, né? E os islâmicos crescem assustadoramente, assim é o comentário também, né? E a invasão, né? Invasão islâmica, que eles alegam, né? Que há uma invasão islâmica em todos os lugares e aqui também no Brasil, né? Estão querendo trazer o islamismo radical também, né? Querem trazer até o islamismo radical, né? Então, vemos o que está acontecendo e sabemos que é possível as pessoas voltar, né, para a cultura verdadeira, né? Como muitos alegam, né, cultura judaica cristã, né? Mas em Amsterdã, né, hoje estão fechando, né, uma igreja por semana. E está havendo colapso sobre fé, né, apostasia, né, como dizem, né? Os teólogos dizem que a apostasia, né, é deixar a fé verdadeira, né? É assim que se comenta, né? Então, em muitos lugares, templos transformando-se em restaurante, em hotel, em bares, né? E os números revelam a gravidade da situação, né? Enquanto no tempo da Reforma Protestante houve um avivamento muito grande, agora está havendo um relaxamento, né, sobre a fé, né? E como diz, né, os teólogos, né, sobre o esfriamento do amor, né? Então, em vários países, o colapso, a Alemanha, né? Muitos já não acreditam que Deus existe, né? Deus existe, né? E tem muitos que até zombam da fé, né? Da fé cristã. Né? Então a gente vê a Alemanha enfrenta uma situação dramática, né? Que começou em 2022, mais de meio milhões de alemães, mais de 20 mais de meio milhões de alemães abandonaram formalmente o cristianismo. Né? O abandono da fé, o esfriamento do amor, né? E muitas coisas negativas, né? A causa do abandono, a apostasia, né? E assim por diante, né? Muita coisa negativa, né? E muitos que se diziam católicos, evangélicos, hoje é contra, né? A fé, contra os valores, né? Os bons valores, né? Que isso daí é importante, né? Os valores da fé sempre foi importante. Sempre foi importante, né? E o que Martinho Lutero desejou não é nada errado, né? Ele queria dizer que né? O justo viverá pela fé, né? Que a salvação é mediante a fé e que as pessoas têm que seguir, né?
a Bíblia e as cartas, o Novo Testamento, né? Então, a Europa hoje já não é mais aquilo, né? Essa invasão, né, islâmica que está havendo na Europa, né? A Europa, berço das missões, hoje é pós-cristã e secularizada, né? Estão sendo secularizadas, há um distanciamento de Deus e da fé, né? Mas ninguém ganha nada distanciar da fé. Distanciar da fé, desacreditar do Criador, não acredita no Criador, não acredita no divino. Isso é a pior coisa que existe. Agora, conforme está na Bíblia, conforme a gente lê lá na Bíblia, né, desde o Velho Testamento, desde a leitura lá do livro de Moisés, né, e outros, né, está escrito, né, que esse mundo será reservado para fogo, né? Porque aqueles que abandonaram a fé, que não acreditam no Criador, que zomba dos cristãos, né? O que é gente zombando do cristianismo, não só do cristianismo, né? Do judaísmo também, né? Que o judaísmo é baseado no Velho Testamento, né? Pessoas zombando, pessoas desacreditando do Criador do universo, né? Mas como está na Bíblia que a gente estuda, que os teólogos falam também, que os teólogos eles estudam a Bíblia também, né? Que o mundo será reservado para fogo e destruição dos homens maus, né? Aqueles que faz leis injustas, aquele que é contra, aquele que rouba, aquele que oprime o pobre, né? Aquele que oprime a população, aquele que é contra a imagem, semelhança do Criador, né? Então, haverá tempos difíceis, né? Pelo que diz a Bíblia, que diz que haverá grande tribulação. E na grande tribulação, essas pessoas que deixaram a fé, que ridiculariza de Deus, né? E que muitas vezes quer o fim do cristianismo, né? A gente vê muitos movimentos aí querendo o fim do cristianismo, querendo o fim dos Estados Unidos da América, querendo o fim, por exemplo, do Estado de Israel. Mas, pelo que diz a Bíblia, vai piorar para o lado deste povo que quer o fim do cristianismo, quer o fim do conservadorismo, quer o fim da família, né? E querem impor leis para aprisionar, né, o mundo, né, escravizar, algemar através de leis, né? Porque hoje o mal ele vem através de leis, né? A gente vê que os midianitas, né? E muitos no passado era contra aquele que tinha fé no Criador, né? E hoje muitos querem a destruição, né? Mas pelo que está sendo comentado pelos teólogos, que o mundo será reservado para fogo, né? E que aqueles que foram contra a fé, foram contra aquele que fez o céu e a terra, dizem que não vai sobrar, nem cinza não vai sobrar, né? Diz que vai ser consumido pelo fogo, né? Muitos acham que vai ficar no poder eternamente, mas, pelo que diz, né? Muita coisa vai acontecer, né? E
também se fala muito sobre a grande tribulação, né? Mas isso daí ninguém quer, né? Grande tribulação na terra, né? Isso daí é incentivo ao medo? Não é, né? Porque está escrito mesmo, né? Os teólogos falam muito, né? Que haverá uma grande tribulação no mundo inteiro, né? Nos 5 continentes da terra. Uma grande tribulação que nunca houve, né? Na face da terra. Então a gente vê, né, que a Europa agora, conforme os teólogos comentam, que a apostasia da fé está em todos os lugares, na Europa, em várias partes, né, a apostasia está entrando, né, e que muitos lugares que era chamado altar, né, lugar sagrado, hoje estão vendendo aquele lugar para fazer hotel, como eu já tenho falado, fazer restaurante, né? E muitas coisas estão sendo mudadas. E como está, né? Está também predito uma coisa que eu quero dizer é que tem uma parte que diz assim: os homens mal vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E que o mundo vai ser reservado para que os homens maus sejam destruídos pelo fogo. E que o mundo está sendo reservado, né, para o fogo e para a grande tribulação. Né? É uma coisa que ninguém gosta, né? Quem que gosta de falar que haverá uma grande tribulação na face da terra? Né? Ninguém quer, né? A gente vê aí, por exemplo, as testemunhas de Jeová fala que haverá um reino na terra. Mas também está escrito, né, que a terra aqui, o mundo está sendo reservado para fogo, né? Mas está escrito também, conforme os teólogos falam, que haverá novo céu e nova terra, nos quais habitam justiça, né? Então, haverá novo céu e nova terra, né? É assim que se diz, né? Os teólogos que estudam a Bíblia, né? E a Bíblia não é mentirosa. Um dia um senhor disse para mim: a Bíblia é mentirosa. A Bíblia não é verdade. Mas hoje tem os arqueólogos que fizeram a escavação e provaram que a Bíblia é verdade. Então, eles leem a Bíblia e eles vão ali, faz escavação, principalmente ali em Israel, né? Eles fizeram escavação e provaram que muita coisa, né, que está escrito é verdadeira. Então a gente tem que acreditar se está escrito na Bíblia. E se eles desenterraram muitas coisas e combinaram aquelas coisas com a Bíblia e provaram que é verdade, então é verdade, né? Não adianta a gente querer achar que é mentira, né? Agora eu quero voltar para o assunto sobre saúde, né? Nós vemos quantas pessoas com problemas de saúde, né? Quantas pessoas que sentem dores, que têm problema de artrite, artrose, bursite, osteoporose, né? São inúmeras as coisas, os problemas, as dores, né? Pessoas que ficam desesperadas, trava a coluna, né?
Então, dores na coluna, pessoas reclamando da coluna, pessoas que têm dores no joelho, e pessoas que estão cortando o dedo, né? Corta o dedo, corta o pé, né? Eu já vi, né? Um dia eu encontrei, né? Um senhor, né? Estava com a muleta e uma jovem, né? Uma jovem, é mulher, né? Uma jovem mulher carregando, né? Caminhando junto com aquele senhor, né? Com aquele idoso. E eu olhei no pé dele, o pé só tem um toquinho e o outro já tem um dedo cortado, né? O que que é isso, né? É a diabetes, né? Se as pessoas não controlam a diabetes, aí dá trombose e perde a perna, né? Eu já vi gente, né, que a gente até trabalhou junto, né? E que foi cortando os dedos e depois cortou a perna inteira, né? E essa pessoa já é saudosa, né? Ela já partiu, né? Já foi para o outro lado da vida, né? E começou cortando o dedo, cortando o pé e no fim cortou a perna inteira. E por isso que as pessoas que têm diabetes têm que se cuidar, né? Tem que se cuidar, por exemplo, de problema de varizes, tem que cuidar para que não haja paralisação, né, do funcionamento das veias. Tudo isso é importante, né? Que as pessoas não precisam cortar dedo, cortar perna, se as pessoas se cuidar, né? Se as pessoas se cuidar, né? Tem que cuidar, né? Então não vai precisar ficar cortando dedo, cortando pé, cortando joelho, que é lamentável, né? É lamentável. Então, para isso, tem que ter uma alimentação equilibrada, sem açúcar, né? E quem tem pressão alta, evitar o sal, cloreto de sódio, né? Que é o sal refinado, né? Usar o sal do Himalaia, o sal integral. Agora, esses problemas de dores todo mundo tem. Quem trabalha, eu sempre falei isso daí, que quem trabalha, carrega peso, agacha muito, sempre vai dar problema de coluna, né? Mas as pessoas precisam de uma renovação, né? Tem que se cuidar, principalmente pessoas que vão esquecendo muito, que é muito esquecido também, tem que se cuidar para reforçar sua imunidade, para não dar mal de Alzheimer, né? Para não dar muitos problemas de esquecimento. Agora existe suplementos naturais como magnésio. Magnésio, para que serve? No suplemento de magnésio, e qual o melhor? Para que serve o magnésio? O magnésio ele vai fortalecer também os ossos, né? Para escolher, por exemplo, o melhor magnésio, não é isso? Todos eles são bons, né? Todos eles são bons, são nutricionais, só que o cloreto de magnésio já ele solta mais o intestino, né? Já o de malato, o treonato não, né? Então o suplemento de magnésio serve para regular os níveis deste minerais no organismo em pessoas com deficiência, né? Deficiência de magnésio, né? Então, esse suplemento também pode ser indicado para melhorar cãibra, pessoas que têm cãibras, né? Aliviar a prisão de ventre, tratar a ansiedade. Então, o magnésio ele é um mineral muito benéfico, né? Então, existem vários magnésios. O magnésio treonato. Treonato é mais para a memória, né? Pessoas que esquecem muito. É muito bom o treonato. O magnésio dimalato.
e o citrato de magnésio, né? Então, todos os magnésios são bons, né? Porém, esse estreonato é mais para o cérebro, né?